Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos à 23ª Feira do Livro Espírita do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Nós iniciamos essa semana, então, que nós teremos uma série de palestras com convidados queridos, ilustres, que vão nos brindar com muita coisa boa aqui. Nós iniciamos hoje, vamos até sábado, de segunda a sextas-feiras, às 20 horas, no sábado, às 16h30. Né? A programação se encontra fixada em todos os lugares, também estamos colocando no Instagram, né? E vamos prestigiar, que realmente é uma festa maravilhosa. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes eu vou pedir ao nosso querido Fausto para fazer a prece inicial na abertura, e aí depois ele convida o nosso convidado, tá bom? Boa noite, gente. Que sejam bem-vindos. Com muita alegria nós os recebemos. E em nome da diretoria, nós agradecemos a presença de todos vocês. Agradecemos a presença do nosso palestrista hoje aqui, Jader Sampaio, que nos vem a trazer toda uma orientação bonita sobre o tema da nossa 23ª semana do Livro Espírita. É uma oportunidade que nós temos de poder estudar. E nós vamos estudar esse livro, Pensamento e Vida, ditado pelo Emmanuel, vindo pela mediunidade bonita do Chico, as mãos benditas dele, né? Trazendo temas que realmente encantam para aqueles que estão começando, até para aqueles que dirigem reunião mediúnica, porque nos dá uma orientação perfeita dessa relação com os dois planos de vida. Muito bonito, fica aí uma recomendação a todos. Então nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a permissão a Deus, a Jesus, ao nosso dirigente espiritual aqui da casa, que abençoe essa semana, né? Nós gostaríamos que todo mentalizasse também um momento saudável, justo, levando esta oração aonde desejam, que ela seja uma oportunidade de levar a felicidade aonde quer que estejam. Amado Jesus, meigo nazareno, que seja para o seu coração amoroso as nossas alegrias, as nossas emoções, de poder aqui estarmos estudando, procurando entender um pouco mais a relação entre esses dois planos de vida. De uma forma sublime, Senhor, agradecemos também o carinho do nosso querido Emmanuel, do Chico, o carinho de todos os divulgadores que aqui chegarão durante essa semana, hoje em especial, nosso querido irmão Jader, nos traz aqui orientações de seus conhecimentos dentro dos temas aqui estudados com muita alegria. Por isso, Mestre, pedimos que abençoe a todos nós, nesse propósito divino, de poder entender e compreender essa relação. Que abençoe esta casa, Senhor, que ilumine este santuário, que mantenha sempre as portas abertas, sempre acolhendo os amigos que aqui se encontram, de braços abertos, acolhendo, enxugando lágrimas, trazendo a paz e a esperança para aqueles que aqui adentram. Muito obrigado, Senhor, por esta emoção de estarmos aqui neste santuário. E que a tua luz seja a divina oportunidade
de caminharmos dentro dos teus ensinamentos, não só agora, mas em toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, que nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos trazer a palavra ao Jara. O tema dele hoje, né, é a mente e vontade. Mente e vontade. Então, nós passamos para ele. Obrigado, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui em 3D, né, vendo vocês também em 3D. E gostaria que a noite fosse uma noite de diálogo, de conversa, mais do que uma noite de exposição. Vocês estão vendo que o meu pensamento e vida é bem mais antigo do que o do companheiro, que já tem capa nova, né? Ele deve ser da década de 80, que é quando eu comecei a montar minha biblioteca espírita, né? Biblioteca essa que, com minha esposa, a gente foi a diversos lugares, mudou diversas vezes, e ela foi junta. Ela aceitou que a biblioteca fosse junta. É claro que, de vez em quando, ela me pergunta, assim, né, com jeitinho, se eu não poderia abrir mão de algum livro, se todos eles são necessários. E o que a experiência me mostrou é que, quando eu acho que eu nunca mais vou ler um livro, ele, de repente, aparece na minha frente, sabe, a partir de um pedido para uma palestra, a partir de alguma coisa. Então, aos pouquinhos, eu venho baixando os livros no Kindle, né? Mas eu mantenho os originais e comecei a ver que tem alguns dos livros que eu tenho na minha biblioteca que ninguém tem mais acesso, né, porque foram vendidos na década de 80, ou foram comprados em sebo e não estão mais à venda. Então, eu acho que desencarnado eu devo valer mais para o movimento espírita do que encarnado, né, já que eu duvido que minha família fique com os livros todos, minhas filhas e tal. Bom, vamos conversar sobre um tema bastante difícil, né, que é mente e vontade, né? O termo mente é um termo que existe, que vem do latim, tá? E é utilizado no latim há muito tempo, mas na origem da filosofia, tá? Eu tenho lido Platão recentemente, especialmente o livro chamado Fedro, de Platão, tá? Onde Platão discute a imortalidade da alma, entre outros temas que estão sendo colocados. Tá? O livro é um livro interessante, né? Os livros de Platão, em que Sócrates é um personagem, são sempre diálogos. Tá? E ele começa conversando com alguém que está empolgado com o discurso, possivelmente feito por um sofista. Tá? E o Sócrates ouve com a maior paciência, eles vão para a mata, né? O Sócrates ora ao deus Pan, por estar recebendo a eles. Eu achei muito interessante as orações de Sócrates no final do discurso, né? E quando eles começam a falar, o Sócrates conta nesse livro o mito do Auriga, que tem outros nomes, já que não existe um subtítulo. Eu vou contar o mito do Auriga. Ele faz uma analogia entre a alma, que é um termo originário da filosofia, quando a gente fala em Platão e Sócrates, tá, que influenciaram Allan Kardec, né, que Kardec mesmo coloca, que participaram da codificação, entre outras coisas, tá, a gente está falando do nascimento da filosofia no Ocidente. Tá? A gente está falando dos primeiros grandes pensadores, existem os pré-socráticos anteriores, mas Sócrates é uma grande referência do nosso pensamento. E ele defende a existência e a imortalidade da alma. E aí, então, ele compara a alma como uma biga que está sendo conduzida por um auriga, né, um condutor, tá, um cocheiro, como a gente falaria por aqui, né, nas Minas Gerais, um tocador de carro de boi, né, que a gente falaria aqui, tá, e que tem 2 cavalos. E ele fala
que as bigas, então, elas estão, as almas, portanto, tá? Elas estão disputando uma corrida, tá? Rumo aos céus, rumo à morada dos deuses, tá? Que acreditavam que se tratasse do Monte Olimpo. Mas a visão de mundo dos gregos é ainda maior, só que a gente não vai estudar filosofia hoje, né? Nós vamos estudar mente e vontade. Eu estou só dando uma passada na questão da alma. E ele fala que as bigas que têm por cocheiro almas divinas, e ele escreve desse jeito, almas divinas, elas têm 2 cavalos brancos. Os cavalos brancos são alados, tá? Os cavalos dessa biga todos são alados, quer dizer, têm asas, tá? E o auriga, ele consegue controlar os cavalos bem, porque os 2 cavalos falam a mesma língua, tá? Os 2 cavalos têm a mesma intenção, eles já conhecem o caminho dos céus e eles vão levar a alma para a altitude, tá? E lá vão chegar ao Monte Olimpo e eles vão poder comer e beber a comida dos deuses. Vão poder comer ambrosia, tá? E vão poder beber, eu esqueci. Tá? Qualquer um pode pegar o Fedro, está fácil de achar e de baixar na internet e encontrar lá. Mas até o final eu vou conseguir lembrar desse detalhe. Só que as almas dos homens, elas não funcionam do mesmo jeito. Está lá o auriga, o cocheiro, eles têm 2 cavalos, os 2 cavalos são alados, um cavalo é branco e olha para cima, mas o outro cavalo é negro e olha para baixo. O cavalo negro, ele olha para a terra, para a matéria, e puxa a biga para a matéria. E o cavalo branco puxa a biga para cima. O cocheiro tem que controlar o cavalo negro que ele quiser. Só nós temos uma natureza que, ao mesmo tempo, nos leva à matéria, porque nós estamos encarnados, nós temos um corpo, tá? Então, do corpo, nós participamos da mesma condição, da mesma natureza que os animais, que os outros seres vivos, e nós somos uma alma. Então, nós temos aspirações por viver uma vida melhor, por viver determinados valores. E para viver esses determinados valores, de alguma forma, temos que controlar o cavalo negro que está sendo colocado. Tá? Então, Sócrates fala isso e ele diz, aí ele fecha a analogia dizendo, tá, que as almas divinas sobem até o alto, tá? Lá alimentam os cavalos com alimento celestial, e alimentando com a comida e a bebida dos deuses, tá? Os cavalos ficam cada vez mais interessados em se dirigir para o alto. Já nós, quando não conseguimos controlar o cavalo negro, ele desequilibra a biga, puxa para baixo, para a terra, e aí os cavalos se alimentam do material terrestre. E aí eles passam a querer viver aqui na terra, tá? E se entregam aos impulsos, aos instintos da terra. Então, Sócrates já está falando de uma coisa, ele já colocou uma questão que vai atravessar os séculos na história da filosofia. Ele está comparando uma visão materialista com uma visão espiritualista. E Platão, que é o discípulo dele e que escreve, mostra essa nossa dualidade. Estamos encarnados, temos um corpo. Esse corpo traz os impulsos e instintos da vida animal, mas somos espíritos. E nascemos para poder disputar essa corrida, para poder controlar
a nossa dimensão física, orgânica, material, tá? E cada vez mais ir em direção ao espírito, ao espiritual. Ok, gente? A alma ficou mais ou menos tranquila? A biga se chama, no grego, óquima, ou óquima pneuma, que é a biga junto com o sopro, a alma, pneuma. Tá? Óquima, então, alguns autores, neoplatônicos principalmente, séculos depois, entendem que é uma espécie de corpo da alma. Em boa linguagem espírita, seria o quê? Perispírito. Eles falaram baixinho aqui. O pessoal lá de trás não ouviu, mas eu estou só repetindo o que eles disseram aqui, porque além de cantar, eles conhecem espiritismo, ok? Tranquilo? Bom, então, convido todos vocês para o encontro da Liga esse ano, cujo tema central será perispírito. Tá? Já estamos avaliando alguns trabalhos que foram submetidos e vai ser em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você conhece Juiz de Fora? Tá? Vai ser em Juiz de Fora. Quem está coordenando é Humberto Schubert. Tá? A gente fala hoje que a avó dele é a avó dele, porque ele é que é conhecido. Tá? Mas antigamente a gente conhecia a Sueli Caldas Schubert, então ele era o neto da Sueli. Agora a Sueli é a avó dele, tá? E vai ser em agosto esse ano. Tá? Quem quiser submeter trabalho, até o final de abril a gente está recebendo, tá? Sobre perispírito de uma forma geral. Tá? Já tem uma série de coisas, mas eu não vou falar nada porque é surpresa. Né? Deixar, não vou dar spoiler de jeito nenhum. Tá? Bom, então falamos da alma, vamos falar da mente. Tá? Com o passar do tempo e o avanço do conhecimento científico tradicional, tá? Essa ciência que observa a natureza, que identifica a partir de constâncias na natureza, de regularidades que são observadas da natureza, a ciência mede, a ciência estabelece, então, quais são as regularidades, através de medidas o mais preciso possível, e estabelece leis. As leis da ciência não são como as leis dos homens. Nós conversamos entre nós e fazemos uma espécie de pacto social. É essa a lei, é um acordo entre nós. Como nós devemos viver no Brasil? Bom, então roubar não está certo. E o que a gente faz com quem roubar? E aí, então, o direito vai estabelecer, a partir da conversa dos legisladores, que deveriam ser nossos representantes, né, os critérios para a punição de quem desobedece à lei, as formas de recuperação dessas pessoas que vão se situando à margem da sociedade, que vão fazendo coisas que não é do interesse da sociedade como um todo. E como a gente vive num país em que há diversas religiões, o Estado se torna laico e ele se torna uma peça importante para que cada um de nós possa escolher sua religião e praticá-la, desde que não haja nada ilegal na prática da religião. Ok? Então a gente tem que conviver com todos. Com os católicos, com os evangélicos, das diversas designações. Tá? E isso, então, se consubstancia na lei dos homens. Tá? A lei da ciência não é isso. A lei da ciência é Galileu observando lá Júpiter e encontrando, através da luneta, um satélite girando ao redor de Júpiter. Aí ele fala assim, está tudo errado. Porque a física da época acreditava que o universo fosse a Terra ao centro e ao redor da Terra, esferas. Esferas mesmo, dos quais o planeta é um detalhe, mas uma esfera dentro da outra. A Lua é a primeira esfera,
Tá? O Sol é a segunda esfera, Mercúrio a terceira, Vênus a quarta, e vai. 7 céus. Cada uma dessas esferas é um céu. E acima de tudo, a morada dos deuses. É assim que eles acreditavam. E achavam que as esferas fossem perfeitas, porque foram criadas por Deus, e Deus é perfeito. Aí, de repente, o Galileu vê um trem, né? Se ele fosse mineiro, ele era italiano, lamentavelmente, mas ele vê um trem girando ao redor de Júpiter. Aí ele falou, então o mundo não é assim. Vejam bem, o termo mundo é usado para tudo, não é só o planeta Terra, não. É tudo. Então, o mundo que eu conheço, que a teoria da física, baseada em Aristóteles, passou para nós, está errada. Existem, tá, corpúsculos que giram ao redor dos planetas. Quando a gente estuda Orígenes, um dos pais da filosofia patrística, ele fala que os mundos têm alma. Aí eu comecei a entender aquilo que Kardec pergunta para os espíritos sobre a alma do mundo. Então, quando falam Júpiter e apontam para o planeta, eles acreditam mesmo que aquele planeta seja um ser vivo, tenha consciência, tá? Que exista ali. Olha que visão de mundo completamente diferente da nossa. É a visão de mundo da época de Jesus. É a visão de mundo do início do cristianismo. Tá? E a ciência, observando a natureza, ao invés de confiar na palavra de Deus e na interpretação a partir da física de Aristóteles, começa a descobrir que o que está à nossa volta não é bem assim. Com a observação eu consigo enxergar coisas que eu não conhecia. E aí vocês perguntariam para mim, para quê? Para que enxergar que Júpiter não é uma esfera, que tem um planeta, está lá longe, para que a gente vai saber disso? Se fosse no início do século XX, isso ainda seria ouvido. Mas depois que o homem construiu um aparelho e desceu na Lua, e andou na Lua, a minha avó não acreditava que isso tinha acontecido, ela achava que era propaganda dos norte-americanos. Vó, que é isso, vó? Foram na Lua, desceram lá, andaram, pularam alto, porque tem menos gravidade, 6 vezes menos gravidade do que a Terra. Era pituxim, mas já sabia, me interessava por essas coisas. Então a gente viu que o conhecimento científico nos auxilia em uma série de coisas. Papai desencarnou com 49 anos. Ele teve um infarto, um segundo infarto, e estava longe de Belo Horizonte. Não tão longe, ele estava em Itabirito. Só que em Itabirito não tinha nenhum cardiologista. E não existia um hospital cardiológico lá para fazer tudo aquilo que ele precisava. Então, a gente conseguiu buscá-lo, trazê-lo ao Biocor na época, mas foi tarde. Porque ele teve um infarto e ficou um dia seguido sem nenhum tipo de coisa. Na época, ele se recusou a fazer o que no popular a gente chama de cateterismo. Né? Enfia uma sonda ou pelo braço ou pela perna, ela vai até o coração e verifica como é que está o encanamento lá dentro. Né? Se o encanamento se está entupido ou se está funcionando. Exatamente, é isso, termo técnico. Na linguagem técnica da medicina popular. Tá? E ele se recusou e desencarnou aos 49. Eu tive parada cardíaca, estava fazendo fisioterapia, comecei a sentir mal, achei que fosse problema de estômago, fui para casa dirigindo, achando que era problema de estômago. Aí minha esposa, que é médica, né, quando ficou ciente da situação, falou assim, já para o hospital. Não vai nem trocar de roupa, nós estamos indo para o hospital. Quando chegou no hospital, qual foi a primeira coisa que me fizeram? O tal do cateterismo. Nem me perguntaram, já foram enfiando o negócio e verificando como é que estava o coração. Um dos vasos estava 95% entupido, o outro estava 80% entupido. E na mesa eu tive um infarto.
Durante o procedimento, eu tive um infarto. Cheguei na hora, né? Foi a ajuda dos amigos espirituais, eu não tenho dúvida. Um mês depois, eu estava na reunião mediúnica do Célia Xavier. A gente fez a reunião mediúnica, encerrou. Quando a gente encerrou, e eu meti a mão no peito, falei, estou infartando. Agora eu já conhecia, né? Eu já não confundia mais coração com estômago, né? Estou infartando. E aí a gente vai direto para o mesmo hospital, chega lá no mesmo lugar, eles chamam o médico de plantão, o médico de plantão vem, 2, 3 horas tentando desobstruir, raríssimo que isso aconteça, tá? Um paciente por ano tem, depois de colocados os stents, essa recaída que eu tive. E daí a pouco eu estou voltando para o mesmo bloco de CTI, e o mesmo enfermeiro que me recebeu vira para mim e fala assim, gostou daqui, né? Eu falei para você que você voltasse breve e tal. Ele despede dos pacientes assim, volte sempre. E os pacientes falam assim, não, não quero voltar aqui não. Aí ele falou, eu falei, a culpa é sua. Quem mandou você desejar que eu voltasse aqui? Agora você vai ter que me aguentar. Eu não vou ser tão bonzinho quanto eu fui da última vez, não. Mas estou falando da ciência, tá? Dei uma descansada em nós, mas estou falando da ciência e das coisas que a ciência aprendeu a fazer. Eu teria falecido no século XIX, com certeza. Não haveria o que fazer. Na época de meu pai, se eu tivesse sido socorrido a tempo, teriam feito uma ponte de safena, uma cirurgia, aberto o peito. Tá? Hoje, a ciência já permite que um cabo guiado, tá, possa ser colocado por dentro e desentupir o coração. Então, a ciência ela fez imensos avanços. Embora, quando os cientistas descubram as coisas, eles não saibam exatamente para que serve. No século XIX, desenvolveu a álgebra de Boole. É um sistema numérico que, ao invés de ter 10 algarismos, tem 2. A partir dos zeros e uns, em que ele vai colocando, tá, um na frente do outro, 000 é o primeiro número, 001 significa 1, 010 significa 2, 011 significa 3, e aí vai andando. E, na época, se eu fosse colega dele na universidade, eu falava assim, por que você está perdendo seu tempo fazendo isso? Só foram descobrir para que serve quando resolveram fazer um negócio chamado computador. A linguagem de máquina é toda usada, desenvolvida a partir dessa lógica. Porque os primeiros computadores eram analógicos e eles colocavam 2 níveis de tensão. E a partir daí enfileiravam as coisas e construíram um computador. O primeiro microcomputador que surgiu no Brasil, eu fazia eletrônica. E aí meus professores falavam, nossa, chegou o computador no Brasil. A gente só não sabe para que serve. Porque a capacidade de processamento dele era muito limitada, não dava para usar nem como máquina de escrever, né? Como a gente usa hoje, ou como uma planilha, não dava para fazer nada disso. Dava para montar um gráfico e ficavam aqueles quadrados assim, como se fossem pontos na tela. Feio demais. Então, realmente, para nós, no dia a dia, não tinha utilidade prática. Eu pergunto, quem não tem computador em casa aqui, por favor, levante a mão. 1, 2. Hoje... Hã? Não tem problema nenhum não ter, mas eu falo assim, hoje é um aparelho que tem utilidade para as famílias todas, embora ninguém seja cientista aqui. Tá certo? É até bom, vocês devem ter mais saúde mental do que nós, que temos computador em casa. Tá? Deve ter mais sossego, dormir em paz. Né? Vocês devem ter suas vantagens de não ter o computador. Tá? E a gente tem as vantagens e também as desvantagens de tê-lo em casa. Então, com esse desenvolvimento da ciência, colocou-se em questão a existência da alma. Eu não ia falar aquilo ali à toa, não ia.
Então, uma palavra que foi usada por filósofos que não estavam certos se a alma existia ou não, Descartes, por exemplo, ele acreditava na existência da alma, acreditava na existência de Deus, tá? Ele era um filósofo racionalista. Então, através da razão, ele demonstrava essas coisas. Mas ele usou o conceito mente. E o conceito mente foi muito utilizado pelos filósofos e a partir do século XIX, com o nascimento de uma psicologia científica, pelos psicólogos. E só que os materialistas continuam existindo no meio dos psicólogos. Então existe uma escola de psicologia chamada behaviorismo, comportamentalismo, que ela acha que mente é uma abstração, é uma invenção da cabeça dos psicólogos mentalistas. E que, portanto, a gente deve estudar o comportamento, como agem as pessoas, e a partir da análise da ação das pessoas, fazer a intervenção para resolver diversos problemas de ordem mental ou de ordem comportamental. Ficou clara essa ideia de mente? Então, a mente é um meio caminho entre a alma e o cérebro. O cérebro não é mente. Mas os materialistas acreditam que a mente é resultado da ação do cérebro. Que o cérebro, os neurônios lá mexem, remexem, tá? Tomam lá um choque, passa o choque para os outros lugares, e isso gera as imagens mentais, tá? E isso é que é o pensamento. É como se fosse assim, um fruto do funcionamento do cérebro. Mas o que acontece? A ciência avançou. Eu estou fazendo um curso que chama Espiritualidade e Religiosidade na Prática Clínica. Ou seja, como se prepara psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeiros, toda a tropa de saúde para poder trabalhar com religiosidade e espiritualidade. Porque isso é algo importante na vida das pessoas. Você não precisa acreditar, mas você tem que reconhecer que o seu paciente considera importante, ou não. Que isso faz parte da vida das pessoas. E que muitas pessoas querem falar sobre a sua religiosidade, sobre a sua espiritualidade. E não dá para dizer, não, eu sou cientista, eu não mexo com essas coisas. Hoje existe ciência da religião. A Faculdade Batista fez um curso agora de ciência da religião e estava divulgando. Aí um desinfeliz entrou na internet, eu geralmente não dou bola para os desinfelizes que entram pela internet, né? E escreveu assim, ciência é uma coisa e religião é outra. Que história é essa que vocês inventaram de ciência da religião? Gente, 40 mil trabalhos publicados na área de ciência e religião. Aí eu só tirei a foto de um livrão que eu tenho, que é um manual, que é a introdução à ciência da religião. Tirei a foto e coloquei lá. E falei, olha, não se trata de enxergar uma coisa diferente da outra. Existe uma área da ciência que se debruça sobre o entendimento da religião. E aí existe uma psicologia da religião, uma sociologia da religião, uma antropologia da religião, uma filosofia da religião. Existem todas essas coisas. Ok? Aí o indivíduo ficou calado, eu acho que ele entendeu que tinha falado bobagem, né? Bom, mente. Quando a psicologia nasce e trata sobre a mente, começa a discutir sobre a mente, o que é a mente, como é que funciona, ela começa a estudar todas as características do pensamento das pessoas e dos sentimentos das pessoas, usando esse conceito mente como um conceito capaz de nos ajudar a compreender o funcionamento do ser humano. Tá certo? Vontade. Como que a vontade surgiu na psicologia? A vontade é o exercício do eu. Todos nós temos a ilusão de que nós nos conhecemos muito bem
e de que nós somos, eu sou Jader, ela é Regina. Tá? Jader é a consciência que eu tenho de mim mesmo. Eu sou mais do que Jader. Porque há coisas que funcionam aqui nesse corpo que eu não tenho consciência. Você sabe como é que seu coração bate? Você fica pensando assim, bate coração, bate coração. Não, ele bate automaticamente, independente, inconscientemente. Você não precisa ter consciência do funcionamento do coração para o coração funcionar. Concorda? Então, a vontade está no campo da consciência. Um eu, em que eu identifico aquelas coisas que eu acho que eu sou, tá? E eu vou empreender ações, tá? Eu quero fazer ações para chegar em algum lugar. Você quer estudar violão, tá? Então, você vai precisar de utilizar o quê? Da sua vontade. Quantas pessoas começam a estudar violão e 3 meses depois encostam o instrumento? Quantas pessoas começam a estudar um idioma novo e depois de 1 semestre encosta, para de seguir? Esse é um problema do quê? Da vontade. Pode ser um monte de coisas, é claro. Mas assim, se ele tivesse vontade, ele continuaria, mesmo tendo dificuldades. Quantas pessoas começam um curso superior e largam? Eu mesmo larguei engenharia. E fui fazer psicologia. Mas a psicologia eu terminei. Fiz bonito. Eu pelo menos acho que fiz, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que fiz. Tá? Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, fiz tudo que tinha que fazer, que podia ser feito. Cada um num campo de conhecimento. Tá? Foi meu percurso pelas coisas. Daí a importância que os espíritos dão à vontade. Porque é com a vontade que a gente é capaz de fazer determinadas coisas na nossa vida. Se não houver vontade forte, a gente vai fazer as coisas mal feitas, a gente vai fazer as coisas pela metade, a gente vai começar a fazer as coisas e largar. Eu vi um vídeo na internet que está mostrando um paciente com TDAH. Tá? Aí o paciente acorda, ele na verdade tem só o transtorno de déficit de atenção. Aí o paciente acorda e aí então ele vai escovar dente. Aí quando ele começa a escovar dente, ele vê uma outra coisa que ele tinha que fazer, ele larga a escova de dente no lugar e vai tomar café. Aí quando ele enche a xícara de café que olha, vê que tem umas coisas no chão sujas. Aí ele deixa a xícara de café ali e vai limpar as coisas do chão. Aí ele ouve que lá fora estão fazendo a entrega de carta. Aí ele deixa a vassoura, o pano e o local ali e vai lá fora pegar a carta. Aí ele recebe a carta, abre, quando ele começa a ler a carta, ele se recorda, alguma coisa chama a atenção dele, ele deixa a carta ali onde está e vai fazer outra coisa. E ele não consegue terminar nada. É um distúrbio da vontade. No caso, mais especificamente, é um distúrbio da atenção. Vocês viram que a atenção dele se volta para as outras coisas o tempo todo? Eu estava vendo, minha filha está estudando psicologia. Eu a estava vendo fazer diagnóstico de TDAH. Ela usa o VISC, que é um teste de inteligência, e ela vê a capacidade da criança, a qual você propõe uma tarefa, de fazer aquela tarefa do início ao final de forma organizada. Então as mães chegam e falam assim, meu filho tem TDAH, eu vi na internet. Ainda não deram diploma de psicólogo para a internet, tá? E a gente que faz psicologia, a nossa formação não passa apenas por leitura. A gente precisa trabalhar com alguém experiente, colado do lado, que vai nos dar uma outra visão. A gente precisa fazer diversas vezes uma coisa, até ter segurança da aplicação de um teste, do uso de uma técnica clínica. A formação é teórico-prática. Não é só teórica. Se lê
desse a gente a possibilidade de fazer as coisas, estava muito bom, né? Computador podia ser psicólogo. Aí eu ia me tratar com a Alexa lá em casa. Alexa, eu tive tal problema. Alexa, eu tive tal problema. O pessoal fala em substituir advogado por software. O software é capaz de procurar todas as resoluções sobre um tema, mas nada como um advogado experiente. A minha advogada virou para mim, eu estava batalhando para ser reintegrado na fila do transplante, que eu tinha sido retirado sem notificação nenhuma, tá? E ela virou para mim e falou assim, eu preciso de uma testemunha. Mas já tem aqui os papéis, já tem aqui as coisas e tal. Não, eu preciso de uma testemunha. Um médico que tem acompanhado, que viu que você não parou de acolher o sangue. Aí foi aquela dificuldade, mas eu consegui uma médica bona gente, né, que hoje é uma das diretoras clínicas do local onde eu faço, do Brasil, do local onde eu faço hemodiálise. Aí sentei na frente da juíza, está lá o advogado do INSS, está lá o pessoal. Quando a médica falou, a juíza entendeu e definiu a causa a meu favor. Se não tivesse o médico só com as informações, o outro advogado faria uma salada com essas informações lá e deixaria a juíza insegura para poder deliberar. Percebe? Então, as coisas demandam da gente, tá, um quê de humano no exercício das profissões. Então, pode ser que o computador nos ajude a fazer muita coisa. Eu ficava lá estudando Kardec, aí eu falava, Kardec falou isso. 30 minutos folheando livro para achar onde que Kardec falou isso, ou onde que Kardec falou aquilo. Hoje eu falo assim, Kardec falou isso. Aí eu entro no computador, digito, e o diabo do bicho localiza todas as posições que Kardec falou. Então, eu gastava meia hora para entrar, passar 5 minutos para encontrar essa mesma passagem. Ok? Mente, vontade. Ficou claro? Mente e vontade? Bom, inconsciente. Qual é a diferença entre inconsciente e subconsciente? Tem colega aí? Pode falar. Mas eu perguntei a diferença entre subconsciente e inconsciente. Sim. O sub é o que está aqui dentro? Mas o inconsciente não está aqui dentro? Qual que é a diferença, gente? Quando a gente fala em mente, então a gente tem o campo da consciência, que é o que a gente é capaz de perceber com os nossos sentidos, que é o que a gente é capaz de acessar aqui e agora. Você vai se lembrar da cerimônia de formatura que você participou. Isso vem à cabeça imediatamente. Ele não vai lembrar com detalhes, mas vem à cabeça dele. O que é o subconsciente e o que é o inconsciente? O subconsciente veio da hipnose. Eu quero que você lembre uma coisa específica da sua formatura e você não lembra. Tá? Então, será que essa coisa está na sua mente? Então, a hipnose é uma técnica em que a gente conduz ele a um relaxamento e ele começa a lembrar-se mais detalhadamente daquilo que aconteceu. E à medida em que ele vai lembrando, a gente vai incentivando ele a descrever aquilo que ele está lembrando. E aí, de repente, ele esbarra naquilo que ele não estava conseguindo lembrar. Tá? Eu tenho feito psicoterapia de base junguiana. Então, a infeliz da psicóloga me pede para escrever os sonhos. Aí eu acordo, assim, né?
E os sonhos estão... Eu lembro dos sonhos, mas eles estão pelas metades. Aí, quando eu sento e começo a escrever o sonho, durante o processo de escrita, eu consigo lembrar bem mais coisas que eu lembraria se eu só tivesse falado o que eu sonhei. À medida em que eu vou encadeando, eu vou lembrando, aconteceu isso. É mesmo, aconteceu aquilo no sonho. Aconteceu aquilo outro. Isso, em linguagem freudiana, chama-se pré-consciente. Tá? E em linguagem da hipnose se chama subconsciente, que é algo que a gente tem na nossa mente, mas só com o esforço consciente a gente não consegue acessar. Mas é ainda acessável. Agora, o inconsciente é uma coisa diferente. É o que Freud começou a observar. Ele começou a observar pessoas que tinham doenças neurológicas. Só que ele chegava para fazer a avaliação e falava assim, não, essa pessoa não devia ter essa doença. O braço dela está paralisado, mas não tem nada de errado no sistema nervoso dela. Por que o braço dela está paralisado? Por que ela não consegue controlar movimentos repetitivos? E aí ele começou a investigar e começou a conversar e entrou na dimensão humana das pessoas. Tá? Então, à época ele tinha aprendido a hipnotizar com Charcot, na Salpêtrière, na França. Mas ele era péssimo hipnotizador. Ele não conseguia hipnotizar direito. Então ele começou a ver que aquelas coisas tinham associação com alguma vivência desagradável que as pessoas tiveram no passado. E isso é o que a gente popularmente chama de trauma. Trauma psíquico, né? Porque existe o trauma físico na medicina, é termo técnico. Agora eu estou falando sério. Tá? E aí, só que a gente passa por determinadas experiências, às vezes, que geram tanto sofrimento na gente, geram tanta ansiedade na gente, que a forma que a gente usa para poder lidar com essas experiências é tentando esquecer. Já tentaram fazer isso? Você até consegue esquecer da experiência. Mas aí o que acontece? Você não consegue parar de sentir o desconforto da ansiedade. E alguma coisa que te remete àquela experiência no dia a dia, que você nem percebeu direito, te faz sentir a ansiedade. Tem uma imagem que os psicanalistas fazem, já que a gente estava conversando sobre psicanálise, Theo, que é como se fosse uma moeda. A moeda tem dois lados. Um lado são os sentimentos, as emoções, para usar um termo psicanalítico, os afetos. Do outro lado, os pensamentos ligados a esses sentimentos. Então, a repressão, tá? O recalcamento, que é o termo mais utilizado recentemente, é como se eu dividisse essa moeda pela metade. Como se eu separasse o conteúdo mental, os pensamentos, as recordações de alguma coisa desagradável pela qual eu passei, das emoções. Só que as emoções continuam. Então eu sinto a ansiedade, eu sinto a tristeza, eu sinto as emoções, mas não sou capaz de associá-las com os eventos desencadeadores. Oi? Memórias encobridoras. Deve ter esse termo. Eu não conheço, mas deve ter. Tá? O que eu conheço da psicanálise é essa separação. Aí existem diferentes mecanismos de defesa que a gente usa. Uns são melhores, outros são piores. Se quando eu estou sentindo ansiedade, eu consigo, por exemplo, me envolver numa atividade, pintura, preparar a aula de evangelização, sentar para conversar com as pessoas que vêm de fora e que estão com problemas no centro espírita. E essas coisas nos desligam do sentimento, tá? Eu tenho um mecanismo de defesa melhor.
Isso Freud chamou de sublimação. Freud enxergava a arte, principalmente, como sendo algo que pode nos ajudar com os nossos sentimentos de sofrimento, os mais diferentes possíveis. Tá certo? Aí isso vai depender de cada um. Cada um sabe, tá, o que o toca, o que o afeta, tá, e como lidar com o seu sofrimento. Tá? Então, o inconsciente é isso. São memórias que são, como ele falou, encobertas, guardadas, colocadas para não mais voltar na mente. E, infelizmente, tem pessoas que defendem isso. Né? Você passou por um momento de sofrimento com seu marido e depois se separou dele, esquece dele. Você não esquece dele. Aqueles momentos que você passou, você passou. Você vai ter que fazer um trabalho para você recordar dos momentos e não sentir a ansiedade que hoje você sente, ou a tristeza que hoje você sente, ou a depressão a qual você foi entregue. Tá certo? Então, gente, acho que eu já dei uma geral no conceito de mente, tá? No conceito de mente, então, a gente tem o campo da consciência e o campo dos fenômenos inconscientes. Pois não, à vontade. Beleza. O inconsciente ou o sentimento acaba gerando uma consequência no nosso corpo, na nossa alma, e isso gera um mal. Pensa num acidente. Minha esposa, ela estava andando na calçada e o carro dirigido por um garoto de 14 anos chegou por detrás dela, bateu nela e ela teve uma fratura exposta da tíbia e da fíbula aqui da perna. Ok? Você conversa com ela sobre esse evento não gerou nenhum tipo de sofrimento posterior. Não, está no consciente, ela consegue lembrar, e quando ela lembra, é algo que aconteceu no passado e que não diz mais respeito no presente. Agora, o subconsciente ou pré-consciente em Freud, tá, é algo que você não é capaz de lembrar. Se eu chegasse para ela e perguntasse, você lembra de quando você foi atropelada? Aí, não, é algo que está guardado lá dentro. O inconsciente, ele... Sim, mas o inconsciente não é só o trauma. O inconsciente envolve outras coisas nossas. Por exemplo, comportamento de uma abelha. Tá? A abelha nasceu pré-programada para fazer colmeia. Ela não senta, desenha colmeia, eu vou fazer colmeia assim. Tá? Elas, praticamente sem cérebro, tá? Têm aquele comportamento de fazer a colmeia. Uma vez eu vi uma aranha no local que eu estava fazendo um workshop, grande, com uma teia enorme. Aí o espírito de porco foi lá e tirei uma ponta da teia da aranha. E falei assim, vou ver o que vai acontecer. Né? Aí passou o dia, a aranha parou, ela estava construindo a teia. Recolheu todo o material que ela fez e começou a construir a teia do mesmo jeito que ela tinha construído antes. Ela vai variar, lógico, dependendo do local que ela está. Se ela está num canto, ela vai fazer a teia com as aparas do canto em que ela está. Se ela está numa árvore, ela vai fazer com as aparas no galho. Mas o desenho é o mesmo. Aquilo que ela faz é o mesmo, é um comportamento automático. O termo técnico para isso é um comportamento instintivo. Isso é instinto. Então, nós, seres humanos, temos instinto, mas nós temos mente. Os animais superiores começam a ter mente também.
Então, uma das coisas que a gente faz no curso de psicologia, eu fazia, hoje não faz mais, tá? Era botar um ratinho ingênuo, segundo o termo técnico, quer dizer que nunca andou no labirinto que a gente ia colocar a comida do outro lado e soltar o rato para ir atrás da comida ou para ir atrás da água. Ele tem que estar privado, ou seja, ele tem que estar com sede ou com fome. Aí o que o diabo do camundongo faz? Ele primeiro gasta 10 minutos para poder achar o local de comer. Aí depois ele gasta 9, depois ele gasta 7, depois ele gasta 5. Depois ele entra no labirinto e faz o menor caminho para poder chegar lá naquele lugar. Isso é instinto? Não. Por quê? Porque ele aprendeu o caminho. Aquilo ali apareceu na vida dele, ele aprendeu. Isso é aprendizagem. Então, esses animais já conseguem aprender. E Freud falava que nós, além dos instintos, nós temos impulsos. Que é isso? Eu estou com vontade de tomar água. Desculpem ter incomodado todos vocês aqui, tá? Mas eu estou assistindo a palestra. Então, agora não é hora de ir tomar água. Então, eu posso adiar. O animal, ele não adia. Ele está com sede, ele vai procurando o diabo da água onde tiver. Ele sente desejo sexual, vontade de fazer sexo, ele vai procurar, tá? O animal do outro sexo para poder fazer sexo ali imediatamente. Ele não tem o funcionamento mental. Então, nos seres humanos, Freud chamou isso de impulso. Eu sinto o desejo sexual, mas aqui não é hora nem lugar de pensar em sexo. Tá certo? Então, eu sou capaz de adiar isso para depois, tá? Sem nenhum tipo de problema, sem nenhum trauma, sem nenhum tipo de problema. Então, essas coisas funcionam inconscientemente também conosco. Da mesma forma que o coração bate sem eu mandá-lo bater, tá? É um ato quase que mecânico no organismo. Os impulsos, eles também nos incomodam. E às vezes a gente não tem consciência deles. É a pessoa que fica quando o filho faz alguma coisa. E filho é uma desgraça, né, gente? Porque filho conhece a gente mais do que a gente, né? Filho é um negócio, é realmente algo para a gente evoluir. É posto na nossa vida para a gente evoluir. Porque ele vai lá onde eu não quero ver. Ah, eu sou espírita, e eu com raiva, de jeito nenhum. Aí ele vai lá e mete o dedo assim, você está com raiva. Você está com muita raiva. Eu estou vendo, ó, eu estou vendo que você está com raiva. Tá certo? E quando a gente faz esse tipo de coisa, não reconhecer os nossos sentimentos, a gente também pode estar no caminho do sofrimento. Então, eu sinto raiva, gente, vocês vão me perdoar, eu sou expositor, estou na casa espírita, sei que a paciência é importante, mas eu sinto raiva em algumas situações. Só que eu não vou sair agindo a partir da raiva, né? Aí entra a vontade. E é disso que os espíritos nos chamam a atenção. Tá, você está sentindo raiva. Ok, tenha consciência que você está sentindo raiva, que você não gosta de determinada coisa. Mas daí, a já partir para a agressão, já partir para uma ação de liberação da raiva, aí já é outro problema que não cabe a gente fazer. Percebe? Então, o inconsciente, ele entra também nesse manejo dos nossos impulsos, dos mais diferentes tipos de impulso que a gente tem. E que às vezes a gente não tem consciência deles, não presta atenção que eles estão funcionando. E isso nos atrapalha no trabalho, isso nos atrapalha no nosso relacionamento. Às vezes, o marido está hostilizando a esposa. E quando ela, opa, para aí, você está me hostilizando. Aí ele vira e fala assim, não, é brincadeira. Aí quando você começa a ver direitinho, não foi bem brincadeira. Teve um quê de hostilidade naquela piada que ele contou, naquilo que ele fez. Tá? O marido chega para a esposa, igual eu vi hoje o pessoal falando, tá? As mulheres se queixando, tá? E fala assim, a esposa está vestida de branco. Aí ele fala assim, as mulheres que se vestem de branco são feias.
Não, eu não reparei ninguém para falar isso. É o que eu li, eu vi a mulher contando, exemplificando mais cedo. Tá? Então, tem hostilidade nessa brincadeira? Tem. É uma brincadeira que, conforme a pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir com menos valia, ou não vai dar bola e vai deixar passar isso para frente. Tá? Mas é algo que atrapalha o seu relacionamento, porque ali naquele momento a sua companheira, tá, vai ficar chateada com você. E se isso se repete muitas vezes no dia a dia, você pode até colocar seu relacionamento em risco, sem perceber que você traz alguma hostilidade, que você não sabe de onde vem essa hostilidade e que ela está saindo em xistes, que é o termo que o Freud usava. Né? Ela está saindo em brincadeiras, piadas, mas são piadas ofensivas. Um colega meu que ficou muito famoso com os livros sobre racismo, ele escreveu um livro, ele tem uma sutileza para falar as coisas. Ele escreveu um livro que o título é assim, Racismo Recreativo. Para poder mostrar que não é só uma mera brincadeira. É uma discriminação que você está fazendo. Você está colocando a pessoa, porque ela tem uma cor de pele diferente da sua, numa situação que não é justo com ela. Tá? Mas aí a gente não percebe. Então, os fenômenos inconscientes são mais do que o mero trauma. Tá? O trauma é um dos caminhos por onde Freud entrou quando ele começou a fazer livre associação com os sintomas da pessoa. E ele, ao invés de usar a hipnose, ele usou a livre associação e depois ele começou a desenvolver as técnicas analíticas. Beleza? Tá? Ficou claro? Tá? E agora, assim, entre inconsciente e subconsciente, é tudo uma questão da teoria de onde veio. A teoria da hipnose mostrou que a gente tem mais coisa na nossa mente do que a gente acredita que tem, ou do que a gente é capaz de se lembrar. Por isso, criaram esse termo subconsciente, que fica abaixo do limiar do consciente. Você tem que ampliar a consciência para abarcar essa parte, aí você consegue. Agora, Freud fala do inconsciente, do não consciente, daquilo que foi expulso da sua consciência porque te faz sofrer. Ok? Tá indo bem, gente? Mais perguntas? Eu estou sem relógio. Hã? Tá? Ah, tá. É mesmo, 9 horas, gente. Eu vou responder umas 2, 3 questões, se vocês tiverem, né? E aí depois a gente encerra. Pode ser assim? Se você considerar só a parte consciente da mente, Se você considerar a mente como algo que tem uma instância consciente, uma instância inconsciente, você não controla as coisas inconscientes. Por isso é que é necessário fazer terapia, para você aceitar enxergar umas coisas que estão debaixo dos seus olhos e que você não vê, tá? Para que você possa não controlar no sentido de evitar totalmente, mas para que você possa conviver com as emoções que você sente, com as coisas pelas quais você passou, para que você possa se lembrar de situações que te fazem reviver nos dias de hoje, no agora, aquilo que você viveu no passado, sem ter que reviver, só como uma lembrança de algo que aconteceu distante. Agora vocês imaginam, a gente atender uma criança que foi estuprada na infância, desculpem a imagem. Tá? Isso é algo que deve ter gerado imenso sofrimento para essa criança. Isso é algo que pode atrapalhar essa criança no dia a dia com muitas coisas. É algo que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, técnica, conhecimento, dar segurança à criança para ela conseguir superar esse algo que aconteceu e que continua incomodando. Está no inconsciente. O que está assim, o inconsciente não é um lugar, é uma forma de funcionamento.
Então, quando você vê uma pessoa que te lembra o estuprador, aí você começa a sentir o mal-estar. Mas você não sabe por que você está sentindo mal-estar, porque você viu a pessoa, ela te remeteu ao estuprador, mas você não pode lembrar. Você resolveu varrer isso da sua mente. Mas você sente o desconforto. Aí a gente tem que entender bem, voltando ao espiritismo, aquilo que os espíritos disseram, que os espíritos superiores não pensam no mal. Tá? Eles falaram muito bem, os superiores, somos nós não. Tá? A gente ainda tem muita dificuldade, nós estamos encarnados, no meio do ciclo das encarnações. Então a gente ainda tem muita dificuldade para lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas. Estamos no mundo de expiação e prova, pelo que os espíritos disseram. Então, os espíritos superiores, eu fico imaginando um Jesus. Quando ele fala, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, ele tem plena consciência de que aqueles soldados foram mandados, eles têm que fazer. De que aqueles soldados foram ensinados a bater bastante na pessoa para crucificar, que eles não estão fazendo isso por mal, pode ter até um ou outro que tenha prazer nisso. Aí já é outro problema mental, outra ordem de problema mental. Mas ele é capaz de ter uma compreensão muito maior que a nossa, ao ponto dele não se sentir ofendido. Já viu um menino brigando com um menino? Um chega para o outro e fala assim, aí solta um palavrão. Aí o outro, você ofendeu minha mãe. Aí o menino chega e fala isso com o adulto. O adulto fala assim, que coisa feia. Você falando isso, olha o estado que você está. Ele não consegue atingir o adulto. Tem uns adultos até que ele consegue, né? Mas, de uma forma geral, o adulto sabe que aquilo é coisa de criança. Ele tem uma compreensão bem maior do que a do menino. De vez em quando minha esposa me lembra. Lembra que o pai é você. Você é pai. Elas, filho, você é pai. Ou seja, lembra que você tem condição de agir melhor do que como você está agindo com elas. Ok? A gente pode dizer, então, que a mente ela tem um funcionamento como consciente, pré-consciente e inconsciente. Sim. Então, ela não é que ela é dividida, ela é incorporada. Ela funciona dessas três formas. Dependendo da situação, dependendo do conteúdo, dependendo dos impulsos, dependendo de como a pessoa interpretou determinada coisa. Minha esposa foi atropelada, teve o problema na perna, e esse problema voltou na vida dela inúmeras vezes, porque depois desenvolveu um câncer, depois desenvolveu um tumor num outro ponto, depois ela escorregou na casa da mãe, caiu e quebrou o fêmur. Tá? Aí foi. Mas assim, ela não passou a ter medo de carro. Isso não afetou o emocional dela. Uma outra pessoa, por muito menos, poderia se sentir assim, numa situação intolerável. Então, isso varia para cada um. Esse é o problema que a gente falava da ciência. Não tem como você olhar o comportamento apenas. Tá? Você precisa compreender, aí já não é explicar, é compreender os nexos que a pessoa construiu na cabeça dela sobre as coisas. E os espíritos nos falam, usem à vontade. Eles estão falando do plano da consciência. Você quer ter uma casa arrumada? Você vai ter que dar um jeito com o seu horário, com as pessoas que trabalham com você, para manter essa casa arrumada. Agora, se você tiver criança pequena em casa, você vai ter que diminuir sua expectativa com relação à arrumação da casa, porque você não vai conseguir. Você vai só ficar passando raiva. Ok, gente? Tá, faz você, depois você faz, tá, Gabi?
Uhum. É porque tem determinadas coisas que te fazem sofrer tanto que você prefere não enxergar. Então, você, na sua vida, você aprendeu a ignorar essas coisas. Mas uma pessoa diferente que chega e que não te conhece, tá? Ele enxerga e fala assim, não, esse comportamento tá fora do contexto. Não era para isso ter acontecido, é óbvio. Tanto é que tem terapeutas que às vezes ficam 1, 2, 3 anos para o paciente conseguir se permitir perceber suas limitações, seus problemas. O terapeuta, às vezes, até tenta, assim, de longe, e tal coisa assim. Aí o paciente, não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Ou seja, ele vai esperar até a pessoa ser capaz de ficar face a face com suas limitações, sem que isso seja ameaçador para ela. Imagina que uma criança, aprendeu a saltar do trampolim na piscina. E aí o instrutor explicou para ela como é que faz, ela subiu, ficou com medo, tá no alto e tal, pulou da primeira vez, não teve problema. Pulou da segunda, não teve problema. Pulou da terceira, não teve problema. Aquilo não. Ela perde os temores que ela tinha inicialmente, por ter passado pela experiência, e aquilo não a incomoda. Agora, imagina que o menino, na primeira vez que ele vai tentar, ele bate a cabeça no fundo da piscina. Tá certo? Então, cada um vai reagir de um jeito. Tem um que vai bater a cabeça e vai falar assim, nó, que legal esse trem e tal, e vai pular de novo. Tá? Mas tem um que vai ficar com medo. E se você falar, você está com medo? Ele, não, eu com medo? Não tem medo, não. Medo nenhum. Entende? Então, são essas coisas da nossa vida. Tem coisas que a gente faz, mas não percebe, não enxerga. Tem medo de perceber, sente ansiedade ao perceber, revive uma experiência ruim quando percebe. E a gente precisa ser capaz de reviver no passado. Uma vez eu bato a cabeça toda no fundo da piscina, eu vou ter que aprender a lidar com esse medo até sentir segurança naquilo que eu estou fazendo. Não bater a cabeça no fundo da piscina. Tá? Jadeiro, não sei se eu estou misturando as coisas, Sem mas... problema. Pode misturar à vontade. Eu nunca tinha pensado sobre a questão do véu do esquecimento que a gente estuda no Espiritismo, sobre essa ótica de mente, de subconsciente, de consciente. Belíssima. Né? Eu estava até perguntando para o Pedro, não, será que essa pergunta tem nada a ver, né? Mas aí eu falei, vou fazer. Sempre pensei, né, assim, nunca associei a esse tipo de coisa, né? A princípio é um véu de esquecimento, a questão da misericórdia e tudo mais. E quando a gente fala de consciente, subconsciente, principalmente pelas coisas que você está trazendo aqui, há uma ideia, né, de que houve, às vezes, algum trauma que fez com que a gente, de alguma forma, colocasse isso em algum lugar para evitar o sofrimento, por exemplo. E aí eu queria saber até que ponto que alguma questão do que a gente precisa esquecer, né, de vidas passadas, de outras questões, até para a gente poder viver essa vida agora sem estar preso a questões do passado, para que a gente possa, de fato, se libertar delas. Isso tem algum, sei lá, algum movimento, vou falar assim de forma, como eu estou pensando, só para depois você me corrigir, talvez. Sim. Um movimento da espiritualidade na questão do planejamento reencarnatório, se eles atuam nessa questão do consciente, do subconsciente nosso, para que esse véu do esquecimento possa funcionar. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Mas vamos fazer de uma forma mais natural, menos intervencionista por parte dos espíritos. Tá? Imagina que nós dois tivemos uma vida no passado e eu batia nela. Ela era minha filha. E eu achava que estava educando e estava exercendo violência sobre ela. Ela passou a ter terror de mim. E depois que ela ficou maior, ela passou a ter ódio de mim. Pelas coisas que eu fiz, ainda que eu achasse que era certo, ela percebe que tem alguma coisa errada naquilo tudo. A gente estabeleceu um vínculo.
A gente não estabelece vínculo só de simpatia, não. A antipatia também vincula as pessoas. Vocês já pararam para pensar nas pessoas que vocês não gostam e que vivem povoando sua mente? Eu não gosto de uma determinada tia que eu tenho. E o diabo da tia aparece na minha mente. E sempre que aparece, eu sinto mal. Então, eu tenho um vínculo com ela. Porque ela está invadindo minha mente. Ou eu estou ligado a ela com laço de ódio. Se a gente reencarnasse e lembrasse tudo do passado, qual era a primeira reação que eu ia ter junto dela? A reação de ódio, de... Kardec chega a perguntar para os espíritos, e quando a gente sente uma antipatia por uma pessoa? E os espíritos falam, olha, pode ser a antipatia entre os espíritos, algo da vida passada, só que a gente esquece. E aí eu posso voltar sendo filho dela e ela não vai me espancar até a morte, para poder passar por aquilo. Ah, você me bateu na última encarnação. Agora, ela vai sentir o incômodo comigo. Tá? Porque a gente não perde as coisas das vidas passadas. Elas estão lá, só que num inconsciente ainda mais profundo do que esse que foi descrito pelo Freud, ou do que o que foi descrito pelo Jung. Então, a gente pode ter uma dificuldade de relacionamento imensa. Eu não vou dizer quem, mas uma das minhas filhas parece que foi minha inimiga no passado. À medida em que ela está se tornando mais adulta, ela consegue lidar melhor com os sentimentos. E a gente consegue ter uma relação mais adulta. Mas a gente notava as coisas, assim, coisas que eu faria com a outra, e que a outra nem se importaria, com ela se tornava assim... Então, o esquecimento do passado é esse mecanismo, que vai me permitir conviver com ela, tá? Vai tirar essas recordações do meio da relação, e a gente pode até ter uma vida legal, nessa vida que a gente está vivendo aqui agora. Mesmo existindo ainda os impulsos, tá? A gente vai construindo novos momentos, momentos de afetividade, momento de, ela gosta de viajar, eu vou viajar com ela, ela vai ter essa lembrança de que eu paguei a viagem para ela, de que eu saí com ela. Então, esse é um trabalho que nós espíritas temos que ficar atentos para que a gente faça o nosso trabalho na nossa família, naquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Ficou claro? Tá. André Luiza que falou de planejamento familiar, planejamento reencarnatório, desculpa. Tá? Então, ele pegou alguns casos em que espíritos em melhor condição, tá, são capazes de usufruir do apoio de outros espíritos superiores a ele para poder pensar a próxima vida numa perspectiva melhor. Mas a gente não pode acreditar que todo mundo passa por esse processo de planejamento reencarnatório. Quantos espíritos teria que ter na Terra para planejar a reencarnação de todo mundo? Isso não acontece com todo mundo. Existem as reencarnações que, assim, os vínculos emocionais entre os espíritos já existem. E aí o espírito, na hora que os pais estão lá no bem bom, se sente atraído e reencarna. Lei de atração. Lei de atração. Então, existe um fenômeno natural que pode sofrer a influência espiritual, mas é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza. Da mesma forma que o meu coração bate, é um fenômeno natural. Mas o médico pode identificar alguma irregularidade e fazer algum tipo de intervenção para que o meu coração dure mais tempo. Percebe? Então, cuidado com essa ideia assim, a gente está numa vida em que tudo foi planejado no plano espiritual, os espíritos estão todos junto com a gente o tempo todo, fazendo tudo. Não, nós estamos vivendo. E a gente pode contar com a ajuda de alguns espíritos. A gente vai ter que lidar com a antipatia de outros,
como no ambiente de trabalho, né? Nosso. Cabe, claro. Não posso deixar passar muito mais, porque senão o pessoal vai esvaziar aqui. Diante do que foi conversado, antes você chegou a falar sobre, eventualmente, no subconsciente, você imaginar uma situação pela qual você vivenciou, como você deu o exemplo da formatura, e você lembrar de um detalhe. Isso é subconsciente. Então, eu te pergunto o seguinte, situações oriundas de vidas passadas e situações oriundas de trauma, que a gente normalmente empurra para o inconsciente. Significa que o subconsciente é sempre situações vivenciadas em cada uma dessas encarnações, ou seja, são situações ampliando imagens de memória, porque a gente acaba ficando com um resumo de memória, na verdade. Né? Seria isso? No caso da reencarnação, no mecanismo normal, a gente reencarnou. Tá? Eu não tenho acesso ao conteúdo ideativo das últimas encarnações. Tá. Eu precisaria estar numa situação de transe profundo para poder lembrar uma coisa ou outra. Mas eu continuo sendo eu mesmo. Eu reencarnei, eu mudei de nome, mas eu continuo sendo Jader. Tá? Tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, meu jeito de ser, minha forma de ser, eu vou levar comigo na próxima encarnação. Só que eu vou ter pais diferentes, vão me criar de uma forma diferente, eu vou passar por outras experiências que agora, na idade adulta, eu não consigo mais passar. E na adolescência, junta os impulsos do passado com a educação do presente, que é o que a gente tem visto os espíritos nos explicarem. Ok? Quando eu falo em subconsciente e consciente, eu quero dizer, são conceitos criados por autores diferentes com um sentido um pouco diferente. Mas, assim, não são duas instâncias separadas rigorosamente. Okay. Não tem há uma separação comum. rígida. No caso dos fenômenos inconscientes, a gente sempre tem as emoções funcionando como uma espécie de bloqueio para a gente ter acesso aos conteúdos ideativos. Eu já fiz um esforço monstruoso, assim, eu não posso lembrar disso, eu não estou conseguindo dormir, eu tenho que esquecer disso. E aí, então, eu faço na marra. Só que eu continuo sentindo desconforto. Esse desconforto não foi trabalhado. Tá certo? Então, para você voltar, você tem que superar tudo aquilo que você já fez. É por isso que eu falo, gente, cuidado com a ideia de que o espírito superior não pensa o mal. Nós não somos espíritos superiores. A gente pode, querendo não pensar no mal, acabar recalcando o que a gente é, o que a gente sente. Tá? Pensa assim, eu passei por uma situação na minha infância, tá, que me deixou uma lembrança extremamente desconfortável. Tá? Aí, quando eu lembro daquilo, eu sinto desconforto. Aí eu falo assim, eu não posso lembrar disso. Eu não vou pensar nisso mais. Mas eu continuo tendo aquele desconforto em determinadas situações que eu não sei por quê, porque eu não tenho conteúdo ideativo, a memória daquilo que aconteceu comigo, eu só sei aquilo que eu estou sentindo aqui agora. Aí vocês veem pessoas que têm transtorno de pânico, vocês veem pessoas que têm medos, fobias, pessoas que têm reações de ansiedade profunda. Não, a bipolaridade já é uma psicose e possivelmente tem um componente orgânico também, o transtorno bipolar. É uma alteração de humor muito severa, muito grave, que compromete até a avaliação que a pessoa faz das outras pessoas, do que está acontecendo ao redor. É mais grave. Eu estou falando dos quadros que a gente chama de neuróticos, que somos todos nós, tá? em situações mais leves. Tá? Na reencarnação, eu vou ter muito mais dificuldade para acessar o que eu vivenciei no passado.
muito mais dificuldade, porque a lógica é esquecimento do passado. Para quê? Para eu conviver com situações semelhantes e lidando com elas, não reagir da forma que eu reagi no passado. Eu poder melhorar, aprender a lidar com determinadas situações. Aí o próprio espírito até se planeja algumas coisas em que ele possa observar ao longo da vida se ele está conseguindo lidar melhor ou não. Tá? Mas não é assim. Ah, foi planejado, foi carimbado, vai ser no dia 25 de outubro de 2053, às 4 horas da tarde. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Eu tenho, se servir de exemplo, eu conheci uma senhora que ela viveu na Segunda Guerra, ela era na Europa. E isso depois de muito tempo, ela foi contava para a gente que ela ficava dentro da casa dela escondida e via as tropas passando pela rua. E aquele andar cadenciado das botinas, vrum, 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 aquilo retumbava no peito dela. Ela sentia um pavor horroroso, sabia que a coisa... Ela, muitos anos, ela com mais de 80 anos, ela poderia citar as situações de guerra e tudo, mas quando ela via, ela ouvia, ela sentia qualquer coisa que retumbava de forma cadenciada, aquilo retumbava nela e dava um mal-estar que ela não sabia localizar. Mas depois, evidentemente, com o trabalho feito, ela veio a se permitir, a estava perceber. associada Ela à tinha, cadência essa cadência tinha a ver com aqueles momentos de pavor na Terra. Então, quer da dizer, marcha. as angústias, os sofrimentos que ela tinha, ela não conseguia fazer uma conexão de ideia, de causa e consequência de algo que acontecia com ela na infância. Uhum. Mas ela quer dizer, ela encobria essa memória. Mas aquela questão que era presente nela, essa emoção, esse sentimento que ela trazia, suscitava toda a angústia que ela carregava. Sim, você imagina, é uma situação de situação. medo intenso, é medo de vida. Esse medo é um medo que a gente sentiria, sim. Né? Porque um daqueles lá que estão passando pode entrar na sua casa, te levar, te matar, te prender, fazer mal para você, bater em você. Então, é um medo justificável, mas é algo tão intenso que ela viveu tantas vezes, ela não conseguia. Houve uma marca no batom, tá? O povo treinando, o povo do Luiz treinando, que eles saem correndo que já, sim. Mas ele desencadeava a sensação, a emoção, para ser mais técnico. É. Sim. Uhum. E é um fenômeno psicopatológico, ou seja, é um sofrimento mental, é uma doença mental. Tá? Por quê? Porque esse sentimento que ela sente atrapalha ela na vida dela. Como é que você trabalha com o sentimento de terror, sentindo terror? Vai ser muito mais difícil para ela fazer as coisas que a gente faria normalmente. Tá certo? Isso, gente. Desculpem, chegamos 9h30. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa do Pensamento e Vida. Tá? Passar a palavra para o Theo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Jada? Eu estou achando... Gostaram? Acharam bom? Tá bom? Está garantido o cachê, porque ficou... Por falar nisso, então, de assimilar, gente, nós não estamos transmitindo, mas nós estamos gravando, e se eu for diligente e conseguir editar direitinho, a partir de amanhã, no Vídeo Sempre, nós teremos, então, a palestra sempre do dia anterior. Né? Lembrando que nossa 23ª-feira, amanhã nós temos Cooperação, Instrução e Educação com Afonso Chagas, tão conhecido, muito querido também, vale a pena a gente participar, tá? Quero agradecer a todos e pedir, por favor, ao nosso responsável pelas segundas-feiras, o nosso querido Roberto Henriques, que faça a nossa oração final. Pode ser, Roberto? Só não sou o responsável, tá? O responsável somos todos nós. Então, vamos agradecer com muito carinho ao nosso
amado Mestre Jesus, nosso querido amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, usufruindo desse aprendizado, fruto da pesquisa, do estudo, do esforço do nosso amigo Jader, que muito amavelmente veio dividir conosco aqui as suas experiências, o seu conhecimento. Que aquilo que foi trazido possa sedimentar em nossos corações, sedimentar em nossa mente, de forma a ser útil para nós nas nossas reflexões futuras, acerca de nós, acerca da vida. E é com esse sentimento de gratidão, querido Mestre, e com a tua permissão, que nós encerramos o estudo dessa noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.